Minha filha chegou para mim e perguntou: pai, as pessoas que não são da igreja vão para o inferno? Para não ir para o inferno tem que estar na igreja. E aí eu ensinei para ela o seguinte, que eu venho sempre ensinando, né? Isso foi alguma criancinha do meio religioso que falou isso para ela, porque assim os pais ensinaram. Mas eu ensino sempre a minha filha a verdade, o caminho que ela deve andar, os princípios verdadeiros de Deus, para ela não ser levada por esses desvios, como esse que agora ela veio me perguntar. Se as pessoas que vão para o inferno são as que não são da igreja, que não são crente. Para não ir para o inferno tem que ser crente, estar na igreja. E aí eu ensinei a ela a verdade que o Evangelho mostra. Eu cheguei para ela e disse: minha filha, é por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Nós temos que estar no Éden de igreja, em Jesus. Nós temos que crer em Jesus para não ir para o inferno. Porque o inferno, toda a humanidade está condenada. O inferno é o juízo, é a condenação de Deus. Toda a humanidade está condenada. E todo aquele que quiser ser livre desta condenação e não ir a ela, precisa crer em Jesus. Não é uma igreja, não é uma religião, não é dentro de nenhuma instituição igreja. Vocês estão vendo como o princípio das pessoas está sendo formado errado dos princípios de Deus? Vocês estão percebendo qual é o erro que as pessoas estão vivendo que vai tirá-la de Deus dentro das igrejas? Essa criança que veio falar isso para minha filha, ela aprendeu com os pais. Os pais aprendem nas igrejas. E logo ensina isso para os filhos. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Não é ensinar teu filho nas regras e nas práticas e nas crenças, nos dogmas de igreja. Não é levar teu filho, ensinar teu filho a viver uma vida de igreja. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos orienta a ensinar nossos filhos no caminho que ele deve andar. Não é numa igreja, não é numa instituição, não é no local. É no caminho, com o entendimento, o conhecimento que ele deve estar, guardando os princípios, os valores. Não é de religião, de igreja alguma. É os valores de Cristo, do Evangelho. É os valores, os princípios que a palavra nos revela, para que a gente seja bem-aventurado. Então, diante da pergunta que minha filha me fez, porque alguma coleguinha dela, ou coleguinha, né, veio questionar ela, dizendo que a pessoa tem que estar na igreja para não ir para o inferno, tem que ser crente. Ela aprendeu isso com alguma coleguinha que os pais é religioso, evangélico. E logo os pais aprendem isso na igreja, nas igrejas e ensinam isso para os filhos. Mas eu corrigi ela desse erro, dessa mentira, desse erro, desse conceito anátema. Eu corrigi a minha filha dessa mentira. E eu disse a ela, esclareci a ela, porque o importante é você esclarecer. O importante é ensinar. É trabalhar o entendimento das pessoas com a informação, os princípios do Evangelho de Cristo. E aí, eu protegi a mente da minha filha desse conceito maldito de religião e igreja. Aonde perguntaram para ela, disseram para ela, e ela veio perguntar para mim, aonde disseram para ela, né, alguma coleguinha dela, que os pais são religiosos de igreja, falou para elas e as coleguinhas delas vieram perguntar, dizer à minha filha que tem que ser da igreja, tem que ser crente para não ir para o inferno. Da religião evangélica, crente evangélico. E eu disse à minha filha, protegi a mente dela dizendo: minha filha, a verdade de Deus não é essa. Deus nos mostra o caminho para ser salvo, para que a gente saia do caminho da perdição. Toda a humanidade já está condenada. E para ser livre do inferno e da condenação, não é estar dentro de nenhuma igreja, ser crente de nenhuma igreja. E eu explicando isso para minha filha, 8 anos. Eu disse a ela: é por isso que Deus quer que a gente creia no seu Filho Jesus.
Porque só Ele é quem pode nos livrar do inferno. Ele é quem nos salva, não é uma igreja. Ele é o nosso Salvador. Não somos nós que nos salvamos por nenhuma obra de igreja. E para isso acontecer, nós precisamos crer nele, se entregar a ele, se converter a ele e andar guiado por ele, para ser livre do inferno. Não é ser crente de nenhuma igreja religiosa, evangélica ou qualquer outra. Não é estar dentro de nenhuma igreja, é estar em Cristo. E a palavra de Cristo em nós nos guiando. Então o único meio para a gente não ir para o inferno, que é uma realidade, que é um fato, que Deus nos revela e nos mostra a esperança para não seguir esse destino eterno, que o inferno é a condenação eterna, é a eternidade sem Deus, que todo ser humano está dentro dessa condenação. E eu ensinei a minha filha dizendo, não é dentro de uma igreja sendo crente de nenhuma religião, é em Jesus, crendo nele, sendo crente em Jesus, estando em Jesus, para que sejamos livres do inferno. Então você está vendo, meus irmãos, como é importante a informação, o ensino, a instrução, dentro da verdade do Evangelho, que é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento? Quantos também estão dentro desse ensinamento? Quantos acreditam assim também? Adulto, criança, velho, dentro de igreja, que acha que é salvo, que é livre da condenação, que está salvo em Deus, porque é de uma igreja, é crente religioso que cumpre a devoção, guarda a crença, os dogmas de tal religião. Cuidado, irmãos. Conheça a verdade e seja liberto. Eu estou sempre formando minha família no conhecimento da verdade. Eu estou sempre trabalhando minhas crianças. Ó, inclusive tem um aqui, ó. Né, pai? Tá ouvindo tudo aqui, ó. A mente dela ainda está sendo formada, mas ela já absorve, viu? Já vai trabalhando no entendimento dela a palavra de Deus. Né, papai? Né? A palavra de Deus. Acordou agora. Então é isso, gente. Vocês têm que trabalhar na criança de vocês. Não é fazer ela entender que tem que estar dentro de igreja. É fazer ela conhecer a verdade da palavra de Deus. É formar nela o conhecimento da palavra. Para que ela venha a ser formada no seu entendimento, nos seus princípios e valores, dentro daquilo que a palavra informa. Não é numa vida religiosa dentro de igreja, seja qual for a religião. Amém? Então é isso aí. Tchau, gente. A paz do Senhor. Dá tchau, pai, pessoal. Amém.